E aí, galera? Depois do último vídeo pesado na questão matemática, vamos voltar para algo mais qualitativo nesse vídeo, onde vamos falar da espectroscopia de FTIR, que já discutimos um pouco no último vídeo. FTIR significa Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Aqui, espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier. Nessa técnica, estudamos a interação da luz na faixa do infravermelho, que tem comprimento de onda entre 700 nanômetros a 1 milímetro e frequência entre 430 THz a 300 GHz, com a matéria. A espectroscopia no infravermelho já havia sido descoberta desde o século XIX, a partir dos estudos de Sir William Herschel, mas somente na metade do século XX que se passou a utilizar a espectroscopia com transformada de Fourier, se consolidando nos anos 60 com a fabricação de aparelhos comerciais e o desenvolvimento de um algoritmo que realiza a transformada de forma rápida pelos cientistas Cooley e Tukey. E quais são os princípios dessa análise? É estudar as vibrações moleculares que ocorrem na frequência característica de cada ligação. Quando a frequência do infravermelho é igual a ela, temos a absorção de energia e a vibração subsequente. Seja a vibração da ligação C, N ou H, qualquer uma, todas têm uma frequência característica e quando a frequência do infravermelho é igual a ela, temos a absorção. Quando essa absorção ocorre nessa frequência exata, temos diferentes tipos de vibração, os quais podemos ver aqui. Essas vibrações produzem alterações no momento de dipolo, induzindo transições nos níveis vibracionais que são o nosso objeto de interesse. Cada tipo de ligação tem uma frequência própria de vibração e um pico característico para ela, que pode ser vista no espectro. Aqui temos como exemplo o espectro da poliimida 11. A partir dele podemos encontrar os picos relacionados ao carbono mais próximo do nitrogênio, do oxigênio, do nitrogênio ligado ao hidrogênio e assim em diante. A análise de FTIR é realizada a partir de 4 etapas principais: a emissão do feixe, a passagem dele pelo interferômetro, o contato do feixe com a amostra e a passagem dele em seguida em direção ao detetor. Primeiro, começa a partir da emissão de luz por uma fonte qualquer, seja um corpo negro, um filamento de titânio, lâmpada de mercúrio, etc. Após a emissão, essa luz passa pelo interferômetro, um aparelho cuja função é de dividir um feixe em dois, que vão para dois espelhos planos diferentes, um fixo e um móvel. O espelho móvel acaba gerando um atraso em relação ao fixo, e quando os dois feixes se recombinam, produzem um sinal de uma interferência das duas ondas. Um diagrama onde o eixo horizontal representa a diferença de caminho óptico, que é a diferença de caminho entre os espelhos móvel e fixo, e o eixo vertical representa a intensidade da radiação, é chamado de interferograma. O resultado dessa interferência dependerá da diferença entre os caminhos ópticos percorridos por cada feixe, podendo ser construtiva ou destrutiva. Se for construtiva, teremos um sinal amplificado, enquanto que se for destrutiva, a radiação será aniquilada e não teremos sinal. À medida que o caminho óptico varia, devido ao movimento do espelho, a intensidade também varia. O feixe então adentra a câmara da amostra, que é onde ocorre a absorção de determinados comprimentos de onda e a transmissão ou reflexão da luz, que então vai para o detector designado para medir o sinal do interferograma. A última etapa é passar esses dados para um computador que realizará a transformada nos dados e fornecerá o espectro final. A partir do interferograma se tem o espectro do infravermelho, que é a curva da intensidade transmitida em função do comprimento de onda a partir de uma transformada de Fourier, mas para obter o espectro de interesse realizamos algumas etapas. Primeiro, aplicamos a transformada no interferograma de um feixe que não entrou em contato com a amostra, o que produz um espectro de referência. Depois, a transformada é realizada após o feixe incidir na amostra de interesse, o que produz um espectro da amostra. O espectro da amostra é dividido pelo espectro de referência e produz o espectro de transmissão, que era o objetivo inicial. Esse procedimento é similar a primeiro analisar a água pura em um espectrofotômetro antes de analisar o líquido de interesse.
Normalmente, os espectros são obtidos na região de número de onda entre 4.600 centímetros a -1, que é a faixa onde temos a maior parte dos fenômenos que nos interessam. Realizamos análise com o intuito de descobrir de forma normalmente qualitativa que tipos de ligações temos em uma amostra qualquer. Os espectros formados podem ser divididos em duas regiões. A região de grupos funcionais, de maior número de onda, onde temos certos tipos de banda de absorção específicas para certos tipos de ligação, e a região de fingerprint, região essa que contém ligações presentes em quase todos os tipos de materiais orgânicos, mas que se mantém única para cada tipo de material. Como vantagens da técnica, temos que ela é não destrutiva, não precisa de calibração feita de forma externa, é mecanicamente simples, já que o único movimento que ocorre durante a análise é de um dos espelhos, e por fim, é bastante rápida. Várias análises podem ser feitas ao longo de um dia. O FTIR é bastante utilizado tanto na academia quanto na indústria, por ser uma análise barata, não destrutiva e por ter muitos dados na literatura para comparar. Em alguns casos, a análise é bem simples, como podemos ver nesse espectro de metanol. Porém, em outros casos, ela também pode ser bastante complicada, como nesses espectros de PET com concreto. Por isso é importante ter uma noção sobre que tipo de transformações uma amostra pode ter passado antes de analisar e corroborar as conclusões com outras análises. Dito isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.